Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Estamos no livro de Salmos, capítulo 51, 52, 53, 54 e 55. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando muitas pessoas ouvem isso, elas ficam inquietas, incomodadas. Algumas dizem: homem que adulterou, matou, articulou, criou estratégias perversas, pode ser um homem segundo o coração de Deus? Esse Salmo 51, ele retrata muito bem o que Deus vê, que muitas das vezes nós não conseguimos ver. Às vezes não conseguimos ver pela nossa justiça própria, às vezes não conseguimos ver porque parece que o passado de algumas pessoas, para algumas pessoas, parece que continua sendo muito presente. Mas passado confessado é passado que não existe mais. É isso que nós precisamos aprender. As coisas que passaram, se passaram, e eis que tudo se fez novo. É assim que Deus nos vê, a partir do novo, não a partir do velho. A partir da pessoa dele, do novo Adão, e não a partir do velho Adão. Às vezes nós temos dificuldade de contemplar a nós mesmos como novo, como diferente, como pessoas santas que lutamos contra o pecado. Nós não somos pecadores, nós somos santos que lutamos contra o pecado. E aqui está a confissão de Davi, queridos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse salmo ele escreve quando o profeta Natã vai para confrontá-lo a respeito do seu erro. Depois de um ano que ele havia cometido e ele estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Pelo menos queria viver, porque ninguém que já pisou nos santos dos santos convive com o pecado como se nada tivesse acontecido. O pecado só é natural para quem vive na naturalidade dele. Mas quem já tem uma outra natureza, o pecado sempre será uma afronta, um espinho, uma dor, uma angústia, um desprazer, um acidente, uma agonia. Então Davi se sentia assim, agonizando, enfraquecido, os seus ossos sem força, ele sem força, mas ele diz: Senhor, tem compaixão. Ele não simplesmente diz assim: eu não fui o primeiro e nem serei o último. Essa é a pior atitude que alguém que peca comete. Eu não fui o primeiro e nem serei o último. Isso não é arrependimento. Isso é desabafo. Isso é um sentimento de vítima e de injúria. Não de reconhecimento de causa, de pecado, de dor. E aqui está um homem quebrantado. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas, pecar. Não, Deus vai me perdoar, perdoou Davi, mas será que você tem, será que eu tenho o mesmo coração que Davi teve? Um coração contrito? Uma oração verdadeira? Um anseio profundo por deixar aquilo que uma vez maculou a nossa comunhão com o nosso Criador? Precisamos pensar sobre isso. E Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele diz assim: olha, se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria. E às vezes a gente está envolvido na causa de Deus, fazendo tanta coisa para Deus, e a gente peca, continua fazendo tanta coisa, achando que a gente está agradando a Deus com as coisas que nós estamos fazendo. Não, queridos. O que Deus quer é um coração puro. O que Deus se agrada é de um coração quebrantado. Não é do que eu faço. Do que eu faço é uma consequência daquilo que eu sou.
As minhas obras não vêm à frente. O carro-chefe é a nossa vida com Deus. É a nossa intimidade, é uma vida de quebrantamento, é uma vida de contrição, é uma vida de busca, é uma vida de anseio pela presença do Todo-Poderoso. É por isso que ele diz assim: restitui-me a alegria da salvação, porque o pecado rouba isso. O pecado nos enfraquece, nos entristece. A gente não fica mostrando o pecado como se ele fosse um troféu, não. A gente não quer que ninguém veja, porque é vergonhoso. Então, queridos, esse salmo é fantástico. E aí vem o 52, em que ele pede o socorro do Senhor, porque línguas perversas, homens perversos tramavam contra a vida dele. Salmo 53, ele diz o insensato em seu coração, não há Deus. E ele diz, eu sei quem é o meu Deus. Meu Deus é aquele que me ampara, e eu sei que ele existe, que ele sempre será o nosso Deus. Salmo 54 é quando ele estava na caverna ali, fugindo de Saul. Então ele diz, Senhor, homens perversos querem me tirar a alma, mas o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida. Davi sabia quem era o seu Deus. E o 55 ele diz, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda das minhas súplicas, porque às vezes nós nos sentimos assim mesmo. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo, o nosso amparo e a nossa direção. Então que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, e que nós venhamos pensar, refletir. O pecado na nossa vida sempre deve ser um acidente. Acidentes acontecem, mas não são programados. Deus te abençoe.